se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Tivemos um pequeno probleminha técnico no microfone do André, mas já foi resolvido pela nossa equipe, que veio aqui prontamente solucionar essa questão. Aproveitando então, convido você a fazer parte da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. É uma campanha que visa trazer recursos, trazer formas de que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova possam continuar a sua produção de conteúdo. Claro, todo esse conteúdo que é produzido especialmente para você necessita de equipamentos, necessita de pessoas, de locais, estúdios, e para isso a gente te convida a fazer parte dessa campanha. Microfones? Microfones também, né, André? Como a gente teve aqui essa questão técnica com o microfone. Microfone. E para participar é muito fácil. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova pode aumentar um pouco a sua contribuição por alguns meses. Você que ainda não é sócio pode se tornar sócio. Ou, se você preferir, pode fazer a sua doação espontânea, ligando para 0800 12 18 38 ou acessando amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS, você encontra as formas facilitadas de participar dessa campanha. Que é tão importante, né, André? Para que a gente possa É fundamental, porque não foi Deus que criou o problema no microfone. Deus ajudou o homem inteligente a criar o microfone e a buscar a solução para o problema. Exatamente. Mas isso é algo que nós humanos precisamos. E isso também precisa contar com o apoio das pessoas que possam ajudar. Não é fundamental a sua participação para que tudo possa continuar a levar às pessoas as informações tão preciosas da doutrina espírita. Sem dúvida. Então nós vamos voltar para a questão da resposta da pergunta número 4 de O Livro dos Espíritos. Nós vamos colocar aqui na tela para vocês verem a resposta que os espíritos trouxeram a Kardec. A gente já vai ver aqui na tela a resposta dos espíritos superiores, então. Num axioma que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Vejam só que coisa preciosa. Os espíritos dizem, não somos nós que vamos dizer a você como é que você vai encontrar Deus. A sua inteligência vai dizer. E o que é um axioma? Axioma é algo que nas ciências humanas nós consideramos. Você vai ver aí também no mesmo slide que vai voltar para a tela, você vai ver embaixo, olha, o axioma é uma premissa evidente que se reconhece universalmente verdadeira e não precisa ser demonstrada. É alguma coisa que não precisa de demonstração, porque é universal. Todas as pessoas sabem, não precisa convencê-las desta realidade. E qual é o axioma que o livro nos apresenta na fala dos espíritos superiores? Não existe efeito sem uma causa. Os efeitos não brotam sozinhos, as coisas não acontecem. Quando você vê uma planta nascendo do chão, nascendo do vaso, nascendo em algum lugar, você não pode imaginar que ela se fez lá dentro, sozinha. Ela nasceu do tijolo. Ou o vaso de plástico criou um ambiente e ali surgiu a planta. Não. O que você vai saber é que alguma coisa caiu lá para que a planta nascesse. Alguma coisa. No lugar mais estranho, você vai concluir que alguém pôs uma semente para nascer ali. Então, este é o princípio racional que os espíritos colocam para todos nós, meditando a respeito das origens, encontrarmos não a assinatura de Deus, mas a certeza lógica, racional, de que não existe efeito sem causa. Se Deus não criou a McLaren nem o foguete, o homem não criou Foz do Iguaçu, as nuvens, as ondas e outras coisas que nós não apresentamos aqui porque não dá tempo. Então, se o homem não criou e aquilo existe, alguém criou. Alguma força criou.
E não tendo sido nem o homem, que é o ser mais inteligente que habita a terra, nenhum dos seus irmãos inferiores, que não tenha esta capacidade, quem criou? Não é? Então os espíritos estão dizendo, você entende e encontra a criação e a existência divina através desta conclusão fácil. O que o homem criou pertence ao homem, mas o que o homem não criou, alguém criou, algo superior ao homem. E é isto que faz Kardec, no slide seguinte, comentar o que o Júlio vai ler, porque agora é um comentário de Kardec. Enquanto que a parte anterior era a resposta dos espíritos, você está vendo aqui agora em outra cor de letra e com o itálico característico, os caracteres deitadinhos, você vai ver o que Kardec comenta. Vamos lá, Júlio. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e aceitar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, olha que reflexão preciosa. Olha que lógica racional que dá a cada um de nós o poder de conceber com clareza e com exatidão a existência de Deus. Ah, eu não acredito em Deus porque eu não vejo. Eu não acredito em Deus porque eu nunca vi uma fotografia dele. Eu não acredito em Deus porque não tem nada escrito com o nome dele, que foi ele que fez. Ora, se você estiver usando o raciocínio, você entenderá a existência divina apenas com isto. Veja o texto. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre a criação, as obras que estão à nossa disposição. O universo existe. Alguma coisa gerou esta realidade, essa existência. E então, diz Kardec, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Ou seja, o universo se fez sozinho. E há uma frase maravilhosa, Júlio, queridos irmãos, queridas irmãs, há uma frase maravilhosa, vamos aqui para geral, de Leon Denis, que diz assim, está lá no livro Depois da Morte. Quando foi que, atiradas ao acaso, as letras do alfabeto compuseram um poema? Quando foi que isso aconteceu? Que um poema foi fruto de você atirar as letras e elas se organizaram quando caíram de uma forma a fazer um verso? Nunca. Todas as vezes que nós temos um poema é porque alguém organizou as letras para que elas traduzissem uma ideia poética. O universo é esta realidade cósmica que nós conhecemos, mas se está muito longe, nós temos a nossa realidade física, que não foi o homem quem fez. Então, negar que exista esta força criadora, mesmo que você não tenha visto a assinatura, mesmo que você não viu a impressão digital, ninguém tirou uma foto, mas negar que existe é achar que o efeito se cria sozinho, que não teve causa, que não teve nada a produzi-lo. E isso é ilógico, isto é irracional. E então isto não é da natureza humana. Por isso que as pessoas têm dificuldade de raciocinar a respeito da divindade. Quer falar, Júlio? Pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, André. Como a gente está mostrando aqui a forma como Kardec interpelou os espíritos e fez as suas questões, né? Ele tinha uma proximidade muito grande com a ciência. Então, embora ele esteja tratando de um assunto que até então era visto muitas vezes como algo religioso e até místico, ali ele traz mais uma vez o caráter científico da existência de Deus, né? E eu gostaria de saber qual que é a importância dele manter isso logo no começo de O Livro dos Espíritos, já mostrando a parte científica. Bem, vamos dizer assim, a ciência, ela ainda estava bastante atrasada se comparada ao que nós temos hoje. Mas o que Kardec preserva é exatamente o raciocínio lógico, coerente, que alicerça a ciência. Através do raciocínio dessa natureza, que você parte do particular e você atinge as conclusões gerais, que é o raciocínio que a ciência utiliza,
para suas pesquisas, a ciência estuda determinado fenômeno uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, muda algumas condições e faz de todas essas experiências uma coleta de informações. E então ela pode dizer, todas as vezes que acontecerem coisas semelhantes a isto, o resultado é aquele, é garantido. Então o que Kardec faz não é ir no laboratório pegar o microscópio e procurar a alma para provar que a alma está lá. Não. Ele usa esse mesmo método que a ciência utilizou para traduzir ao raciocínio aquelas respostas que a lógica científica também constatava em laboratório e que a mente humana adequada a este processo de identificação lógica também aceitaria de uma forma a não ficar dependendo, porque o pastor disse, porque o Papa mandou dizer, porque foi uma revelação na Bíblia. Por mais respeitáveis que sejam os pastores, o Papa ou a Bíblia, Kardec nos mostra como entender as leis do universo observando estas leis. E o raciocínio lógico de causalidade, causa e efeito, ele é bastante importante, porque ele será usado por Kardec em tudo. Bom senso, respeito ao raciocínio, por isso que se chama na doutrina espírita de uma fé raciocinada. Não é a fé cega, não é aquela fé que aceita o que alguém disse só porque essa pessoa fez teologia. Não, é alguém que realmente se debruçou sobre as questões da vida, as coisas práticas, as mesas que giravam, as ações físicas dos espíritos que não eram explicadas por ninguém a não ser como coisas de fantasma. Kardec não. Kardec abre a mente para estudar com este método, o método da ciência, as coisas que vão explicar filosoficamente o porquê nós estamos na Terra, de onde nós viemos, para onde iremos, quais são os motivos de passarmos por dificuldades, de uma maneira que você compreende por quê. Então, Júlio, nesse sentido, sim, ele não se valeu de instrumental de ciência, mas ele valeu-se da maneira racional da ciência para abordar as questões da alma, que o homem até então chamava de coisas atribuídas apenas aos mistérios da fé. Sim, trouxe para a razão. Né? Exatamente. Ele tornou racional, compreensível estas coisas que antes ou você dizia amém e aceitava, ou então fugia da igreja e estava condenado a ser filho do capeta. Exatamente. Então é importante a gente ressaltar essa questão da razão e da ciência. E você que está nos assistindo pode participar do programa de hoje através do Facebook da TV Mundo Maior, lá onde nós já deixamos uma pergunta, um post lá do programa Espiritismo Sem Mistério. Entra lá no facebook.com/TV Mundo Maior e responda a pergunta: qual a diferença entre a criação divina e a criação humana? E Júlio, eu quero pôr o próximo slide. Claro. Põe o próximo slide, porque isso vai ajudar você a responder essa pergunta. Vamos lá. Ótimo. Você vai ver o próximo slide. Você pode ver isso e dizer qual é a diferença entre a criação humana e a criação divina. Essa imagem vai te ajudar a pensar sobre isso. Então a gente vai fechar o bloco com essa imagem isso aí, que ficou para vocês refletirem qual a diferença entre os dois. Mande também a sua resposta através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O número que vai aparecer aqui na tela é o 11 99643 3827. Mande a sua mensagem que no próximo bloco, no quarto e último bloco, nós traremos aqui algumas respostas que eu já vi. Já dei uma olhadinha aqui, André, e tem umas respostas muito interessantes. Legal, isso aí. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Até lá.